Eu acho que a maioria das pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo tiveram alguma conexão com Cavaleiros do Zodíaco na infância, ou pelo menos algum contato que as marcou. Mas, no meu caso, eu não lembro de quase nada de Cavaleiros do Zodíaco na minha infância. Eu provavelmente vivi alguns episódios soltos, algo do tipo, mas nada que tivesse me marcado. Então, quando eu fui assistir o anime, eu fui sem a nostalgia. E eu acho que esse foi um grande problema. Esse anime não funciona se você assiste hoje em dia. Tem vários antigos que são assim, que envelhecem mal. Mas Cavaleiros do Zodíaco não parecia isso pra mim. Eu olhava pra CDZ e pensava, caramba, essa estética é muito legal. As constelações é tudo muito bacana. Deve ser muito interessante artisticamente, deve ter muitos valores que as pessoas não perceberam na época, principalmente por conta da mitologia grega. E também, pô, o Shaka é budista e os caralho, tá ligado? Deve ter umas coisas muito foda. Mas não tem. O Cavaleiro do Zodíaco evidencia as limitações, principalmente em relação à produção e direção da época. Não direção, mas mais produção em si. Porque são cento e poucos episódios de uma animação horrível e que estraga muito o ritmo e a experiência. Fora os fillers que jogam no meio, que se misturam com o conteúdo original. Porque pra quem não sabe, Cavaleiros do Zodíaco tem muitas diferenças entre o anime e o mangá. O mangá, eu nem sei se tem como ler, porque ele é muito confuso, a arte é horrível e tudo mais. Mas, pô, tem muita coisa que no anime é inferiorizada, é piorada. Eu vou citar depois, mas realmente tem muito conteúdo filler no meio que acaba se confundindo com o canônico, que atrapalha a linha temporal, a linha cronológica, e atrapalha o desenvolvimento de personagem, atrapalha um monte de coisa. O Kurumada fez muitas mudanças enquanto estava envolvido com a produção do anime. Essas mudanças prejudicaram muitas coisas. E é uma pena, porque, como eu falei, essa obra parecia muito interessante, porque a ideia de explorar a mitologia grega em um shonen é bem legal. Porra, você vai ter lutas incríveis entre personagens que têm vários tipos de constelações. Dá pra fazer umas dicotomias muito bacanas. Dá pra fazer várias discussões interessantes. Cavaleiros do Zodíaco até tenta levantar elas às vezes. Ele tem umas filosofadas. O Ryoga tem umas filosofadas. O Mestre Ancião tem umas filosofadas. Mas isso é só jogado. Nunca é aprofundado direito. O único personagem de Cavaleiros do Zodíaco que é aprofundado é o Shaka. O Shaka de Virgem, que é um dos dois Cavaleiros de Ouro, é um ótimo personagem. O Shiryu e o Ikki também são interessantes, mas eu vou falar mais especificamente sobre eles agora, para vocês terem noção do que eu acho no geral dos personagens. Começando, a gente tem um grupo principal, que é o Seiya, o Shiryu, o Ikki, o Shun e o Ryoga. O Seiya é literalmente o pior protagonista de anime que eu já vi. Eu já vi muito protagonista chato, sem desenvolvimento, sem originalidade, sem personalidade, sem nenhum carisma, sem nada que você veja valor. Mas o Seiya se supera. Porque o Seiya, ele é incrível. Ele é o protagonista, mas o Kurumada parece que não liga pra ele. Tem plots do Seiya que são esquecidos durante o anime. Por exemplo, o Seiya tem uma amiga de infância que meio que gosta dele. E meio que ele promete que vai voltar pra ela depois das tretas lá e tudo mais. Essa amiga é esquecida. Ela aparece no início e depois tem vários arcos e ela só volta a aparecer na saga de Hades, em alguns slides. Então, tipo, um dos personagens mais importantes da vida do Seiya é ignorado. Fora isso, tem um plot com a irmã do Seiya, que eu não sei porque existe. Ele surge pela primeira vez no arco dos Cavaleiros de Prata. E aí tem essa ideia de que ela é a Marin, mas na verdade não, ela não é a Marin. Lá na saga de Hades é revelado que a Marin não tinha nada a ver com a irmã do Seiya. Isso é meio que um twistzinho. Só que até a saga de Hades chegar, acontece muita coisa e o Seiya nunca se importa com a irmã dele. Tipo, desde o início do anime é estabelecido que o objetivo dele é reencontrar ela, porque eles se perderam, eles se desencontraram na infância. Só que isso não é evidenciado durante os arcos. Você não vê isso sendo reiterado, que nem você normalmente veria em outros Battle Shonens. Então, você não sente a importância que a irmã do Seiya tem pra ele, porque ele nem liga pra ela, ele nem relembra ela. Fora isso, também tem um plot com a China, que é uma menina que também usa máscara que nem a Marin, e o Seiya quebra a máscara dela. Então, quando alguém quebra a máscara dessas determinadas pessoas, a pessoa que teve a máscara quebrada tem a escolha de ou se apaixonar pelo agressor, ou matar ele. E no caso, a China se apaixona pelo Seiya. Isso acontece mais ou menos ali no meio do anime. E é esquecido. É um plot que acontece porque tem que acontecer. E é isso.
O Seiya é um exemplo da péssima escrita do Kurumada, porque ele cria plots inúteis e que às vezes ele até esquece de terminar e deixa por aí. E depois ele lembra e vai lá e acha uma solução meio merda. Isso é um bom exemplo desses acontecimentos, fora os plots que eu já citei, são as lutas do personagem, porque tirando a luta com o Shiryu no torneio, no primeiro arco, que é legal, eu gosto, todas as outras o Seiya ganha tirando o poder do cu. Ele não tem uma grande evolução, ele tem um progresso, você não sente que, caralho, ele tá aprendendo a lutar, ele tá aprendendo a ser inteligente, ele tá aprendendo a usar os poderes dele. Não. O que acontece é, ele apanha, não morre de jeito nenhum, ele pode apanhar pra os vilões mais fudidos de todos. Ele pode apanhar pra caralho do Saga, que é tipo o vilão mais pica até as duas casas. Mas ainda assim, você vai levantar, vai falar que o cosmo dele tá pegando fogo, o cosmo dele tá crescendo, e aí ele vai soltar o Pegasus e pá. Um grande problema de CDZ, que fica evidenciado no Seiya e nos outros personagens, é que o Kurumada não sabe fazer uma boa progressão do nível de poder deles. Eles têm os mesmos golpes desde o início, se mantém até o final, e o mais que eles têm é tipo uns 2 golpes a mais durante essa evolução. E o mais que acontece é as armaduras de bronze deles tem algumas mudanças, sabe? Tipo, elas ficam mais resistentes. Mas fora isso, é todo o arco a mesma coisa. Eles apanham, e aí no final eles tiram o poder do cu e ganham. Raramente tem algo diferente. O único que é uma exceção é o Ikki. Porque o Ikki é aquele personagem que é feito pra ser o apelão. O apelão, o B10, aquele estereótipo que todo mundo já viu em anime. Então, ele é sempre foda. Ele não apanha aqui nos outros. Ele é foda e ele sempre é deixado de lado nos arcos. Que o Kurumada sabe que ele é apelão e vai dar HK em todo mundo. Então é até interessante esse tipo de personagem, porque me acostumei tanto a ver os protagonistas apanhando, que o Ikki acaba sendo legal. Porque ele só chega lá, fodão, dá um HK e fala: eu sou o Ikki, de Fênix. Eu voltei do inferno. E isso é muito foda. Mas é basicamente isso o personagem do Ikki. Ele tem um flashbackzinho, tem toda uma ideia legal com o Shun, porque o Shun é o cara amoroso e puro, que representa Andrômeda, o sacrifício de Andrômeda, essa é um paralelo legal com o Shun. Enquanto o Ikki é o cara que foi pro inferno, viveu o inferno, perdeu pessoas importantes. Ele teve que ser convertido, porque ele no início ele era meio maléfico. Então tem toda essa diferença entre os dois bacana. Mas meio que fica por isso, não é um personagem muito aprofundado. Do mesmo jeito que o Shun também não é. O Shun demora muito tempo pra ter um destaque, sinceramente. Ele não tem lutas marcantes, mas sei lá, o design da armadura dele é legal, quem é do Ikki também é muito foda. E ele também tem ideias legais, porque é aquela corrente dele que persegue o inimigo, né? Sente quem tem intenções de inimizade, é bem bacana. Novamente, esse anime tem muitas ideias legais, mas não sabe aproveitar elas. O Ryoga, por exemplo, o Ryoga é um personagem interessante, sabe? Ele começa com todo o plotzinho com a mãe dele que morreu, e ele todo dia ia lá visitar ela, nadava lá no fundo do mar pra visitar o corpo. Isso é legal, isso dá uma profundidade pro personagem. Porra, ele é um cara que foi afetado duramente na vida, então você pode aproveitar isso. Só que o Kurumada caga pro Ryoga. Cara, é sério. A única luta relevante do Ryoga é contra o Camus, em 12 casas, 100 episódios depois. E nem é uma luta boa. E no anime é muito complicado, porque o Ryoga tem o Camus de mestre originalmente no mangá, mas aí criaram um personagem filler, que é o mestre do Ryoga, que foi um aluno do Camus. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam mostrar que o Ryoga tava muito atrás do Camus, porque ele tava atrás do mestre dele, que foi o aluno do Camus. Então, porra, o nível de poder tá muito discrepante. Só que ao fazer isso, eles cagaram qualquer tipo de lógica, porque arcos depois eles ignoram que esse personagem existiu. Então fica muito confuso. E o Ryoga, infelizmente, sofre com isso, sofre com os fillers do anime, sofre com o Kurumada sendo um péssimo escritor. Então é bem triste, porque ele é um personagem que poderia ser muito bem aproveitado. Todos em geral poderiam ser. O Shiryu já é um personagem mais interessante. Pra mim ele é o protagonista do anime. É impressionante. Ele é o que as lutas têm mais elaborações. Todas as lutas se baseiam em apanhar e do nada ganhar? Sim. Mas o Shiryu meio que tem uma lógica, sabe? Ele tem uma lógica. Ah, ele tem o escudo dele, que é um escudo meio que supostamente inquebrável, e ele pode usar pra desviar os golpes. Então tem uma lógica ali por trás da armadura dele, que faz sentido. Ele tem aquele espírito de honra, que justifica ele ser tão bondoso como ser na primeira luta no torneio. Ele é um cara que é muito amigo. Ele tem o Mestre Ancião, que
passa 100 episódios sentado numa cachoeira, mas depois você descobre que ele é um cara muito foda lá na saga de Hades. Então, o Shiryu tem muito conteúdo. A Shuren também, ao invés de ser uma personagem esquecida que nem a mina do Seiya, não, ela tá sempre em todos os arcos rezando por ele. Então, o Shiryu tem muito conteúdo. Ele tem muitas lutas boas. As lutas dele, normalmente, são as mais interessantes. Tanto que o melhor momento em animação do anime é justamente numa luta do Shiryu contra o Shiryu negro, que é no segundo arco. Depois eu vou comentar mais sobre. Mas, mesmo assim, mesmo que o Shiryu seja tão interessante, mais interessante que os outros, ainda não é um personagem tão incrível. Eu acho que é muito desperdiçado qualquer personagem desse anime. É impressionante. E as lutas são piores ainda, porque a animação é muito mal feita, cara. Não tem esforço nenhum. Só tem 2 momentos no anime todo que eu vi esforço. Foi nesse que eu citei do Shiryu. E em outro é nos episódios do Shaka. O Shaka é um personagem interessante porque ele é tipo a reencarnação do Buda. E ele é o cara mais próximo de Deus em questão de força. Ele é apresentado assim e ele cumpre isso. Tem outro personagem que aparenta ser forte e não cumpre essa expectativa. O Shaka não. Ele cumpre e vai cumprir mais ainda depois na saga de Hades. Mas, além disso, ele tem plot, ele tem um passado aprofundado e os episódios dele são muito bem dirigidos. Você vê que o Kurumada, pela primeira vez na vida, ele teve que pensar, caralho, budismo, né? Eu tenho que saber o mínimo de budismo pra fazer um personagem budista. Então ele foi lá e pesquisou, então tem várias referências aos mundos do budismo. E isso deixa bem interessante porque as lutas das 12 casas são complicadas, porque elas não têm criatividade. São os personagens mais fortes do anime todo, mas só o Shaka tem criatividade. O Shaka, ele se diferencia muito dos outros, visualmente e também em mérito de estar ali. Você sente que ele é forte e é isso que importa. Agora eu vou falar um pouco sobre os arcos no geral. O primeiro arco é o do torneio. Já começa com algo bem genérico, mas eu não tenho problema com isso porque é um arco rapidinho, é só pra apresentar os personagens e funciona. A maioria das lutas é errando e os personagens apresentados são irrelevantes, como o Jabu ou o Hydra, são. Mas a luta do Seiya com o Shiryu é uma das melhores do anime todo. Inclusive me lembrou Joy, me lembrou bastante a no Joy. Eu achei bem legal porque o Kurumada pensou pra fazer ela, principalmente por quando o Shiryu, a armadura do Shiryu com escudo forçou o Seiya a ter que pensar mais em usar esse escudo a favor dele, ao invés de ele só tirar poder do cu. Então foi bem interessante. Teve um momento que o Seiya tem que salvar o Shiryu acertando a marca do dragão nas costas. É um momento legal pra unir os personagens, pra aproximar mais eles. Enquanto o Shun e o Ryoga ficam mais de fora, mas eles são mais aprofundados depois. Principalmente a partir do momento que o Ikki aparece. O Ikki aparece como um vilão. Então isso já deixa o Shun mais chocado. E a gente tem todo o plot do passado do Ikki. E aí a gente já encaminha para os Cavaleiros Negros, que é o primeiro, entre aspas, grande arco do anime. Os Cavaleiros Negros já é algo bem complicado porque tem muito filler no anime. Eu não sei, sinceramente, o que é canônico ou não dos Cavaleiros Negros, até porque eles são patéticos. Eles são um grupo mais aleatório que eu já vi no anime. Os Cavaleiros Negros que importam são basicamente clones dos protagonistas, só que versão do mal. Então tem o Ryoga Dark, tem o Seiya Dark e as lutas são essas. É basicamente o Ryoga jogando nevezinha, enquanto o Ryoga Dark joga nevezinha, só que nevezinha preta, porque ele é do mal, ele é sombrio. É muito bobo, parece que o Kurumada pegou a primeira ideia que ele teve quando ele tinha 5 anos e jogou no anime. Então, parece não valer muito a pena, mas aí chega a luta do Shiryu contra o Shiryu negro. Todas as outras lutas são irrelevantes, elas não têm nenhum carisma. Agora, a luta do Shiryu tem um melhor momento em animação e em direção da obra toda. Então eu valorizo isso, fora que tem o final legal, porque no fim de tudo o Shiryu negro se redime. Ele tem uma redenção, ele acaba ajudando o Shiryu, porque o Shiryu tava muito fugido, ele tinha perdido muito sangue por um plot anterior com o Mu de Ares. Então o Shiryu negro acaba se redimindo e tem uma conclusão diferente dos outros personagens que são só maus porque são maus e é isso. Não, o Shiryu negro é malvado, mas ele conforme vai lutando com o Shiryu, que é um cara muito amigo, um cara muito honrado, ele acaba sendo contagiado por isso. É bem bacana. E é isso basicamente esse arco, porque depois tem a luta com o Ikki, que o Ikki depois vira casaco e volta a ser do bem. Mas essa luta é basicamente o Ikki apanha, no caso o Ikki bate todo mundo, e aí o Seiya tira poder do cu, e aí o Ikki volta a ser do bem. É bem mal feito nesse sentido, mas enfim, ele apanhou e ficou do bem. É pra isso que o arco serve. O próximo arco relevante, sem ser os fillers, porque eu não vi os fillers,
é o Cavaleiros de Prata. Aí sim, é um arco que tem personagens que supostamente eram pra ser relevantes para a obra Cavaleiros do Zodíaco. Só que não são. Os Cavaleiros de Prata, eles teoricamente eram pra ser fortes, porque a gente tá acompanhando os Cavaleiros de Bronze. Então, pô, os de Prata, um nível acima, eles vão dar dificuldade. Só que eles não dão. Cara, eu vou ser sincero, eu não consigo lembrar de nenhum Cavaleiro de Prata. Além de um que é meio que... é meio afeminado. Ele é um loiro afeminado que luta com o Seiya. O Seiya apanha pra caralho dele e do nada tira poder do Kublai. É literalmente isso. Toda luta do Seiya é assim. De resto, eu não lembro de nada. Eu não consigo lembrar porque é muito irrelevante. Eu não sei se eles são assim no mangá, mas no anime é. Pra mim tem um rombo no anime entre os Cavaleiros Negros e as 12 casas. Então eu não tenho o que comentar. É só um arco muito ruim e muito aleatório. As 12 casas é um arco bem direto ao ponto. A Saori é capturada, ela tá quase morrendo porque ela levou uma flechada muito tosca. Sinceramente, Os Cavaleiros do Zodíaco tem situações muito boas. A Saori é uma mulher imbecil. Porque ela vai sem armadura em direção ao santuário que tem tipo 12 casas com os cavaleiros mais fortes e que estão sendo comandados por um cara super foda que é o Saga de Gêmeos. E mesmo assim ela vai desprotegida completamente, mesmo sabendo que ela é tipo a deusa mais importante do mundo. É muito estúpido o início das 12 casas, mas enfim. Aí tem aquilo, né? Tem o Sei e os outros tentando subir as 12 casas até chegar no Saga. Sinceramente falar que eu não lembro da luta de quase nenhum. Tem o Máscara da Morte de Câncer, que ele é literalmente só Ed, ele é um Edzão, ele é do mal, os poderes são irrelevantes. Ele luta com o Shiryu, e a luta dele não é interessante, eu literalmente não lembro de nada, então eu não vou comentar. Tem o Afrodite de Peixes, que ele luta com o Shun, é a última casa, não é? É a última casa ou é a penúltima? Não lembro direito agora. Mas eu vou dizer, o poder dele é bem interessante visualmente, ele usa flores, ele joga as flores, tem veneno e tudo mais, tem umas ideias legais. É bem mais interessante do que só soltar poderzinho e luzinha dos outros, que é basicamente os poderes de todos os Cavaleiros de Ouro. Então o Afrodite ganha pontos porque ele é minimamente diferente. Já o Milo, ele luta com o Ryoga. E ele tem os poderes de escorpião, então ele também tem as agulhas que ele usa pra envenenar. Então é um poder legal, é um pouquinho diferente, mas também é outra luta que não é lembrável. O Aldebaran de Touro é o primeiro que aparece e ele já é mais interessante, porque o Aldebaran de Touro, ele meio que tem uma honra. É bem conveniente? É, mas basicamente ele deixa o Seiya passar porque o Seiya se prova ser uma pessoa forte. Não é que o Seiya derrota o Aldebaran que nem os outros derrotam os outros cavaleiros, não. O Seiya só prova ser honrado a partir do momento que ele fere o Aldebaran. E aí ele deixa o Seiya passar. Só que isso é prejudicial porque isso só mostra que meio que a progressão de poder é meio confusa, porque é meio inútil. Você não sente que eles estão progredindo, e sim que o roteiro está sendo conveniente para que eles progridam. Então é bem mal feito de qualquer jeito. Depois tem o Shura de Capricórnio, que ele tem a Excalibur, não literalmente a espada Excalibur, mas ele meio que usa poderes que lembram a espada Excalibur, os cortes da espada Excalibur. A luta do Shura com o Shiryu não é tão interessante, mas ela tem algo mais diferente, que é porque o Shiryu tem que usar um golpe que basicamente é tirar a vida dele. Porque, porra, é muito poder, era um golpe proibido, mas ele tem que usar porque ele tá se fudendo, senão todo mundo vai se fuder. Só que no fim, não tem peso esse golpe, porque Cavaleiros do Zodíaco tem outro problema, que é não saber matar personagens. Os protagonistas passam por quase morte muitas vezes. Só que o Kurumada, como ele é burro, ele não sabe fazer saídas para que não seja forçado. Então basicamente só parece que é plot armor e é isso, foda-se. O Oda é basicamente um aprendiz do Kurumada. Depois tem o Mudiares, que é basicamente uma casa de graça, porque ele é amigo do Shiryu e da galera. Eu falo principalmente do Shiryu porque eles tiveram um plotzinho no início do anime. O Kurumada tava com preguiça de fazer outra luta. Tem o Cama de Aquário. Aí sim, tem aquele plot com o Ryoga, só que esse plot é meio atrapalhado, porque tem o outro personagem filler que aparece no meio. Então, porra, ele não consegue brilhar direito. Tem o Aiolia de Leão, que é o primeiro Cavaleiro de Ouro que eu acho que aparece. E, sinceramente, o duelo dele é o pior de todos, que é com o Seiya. Cara, de todas as lutas que eu já vi em anime e mangá, a luta mais injusta que eu já vi é a do Seiya com a Aiolia. Pô, cara, o Seiya apanha que nem uma cadela, queria um cachorrinho pro Aiolia. Só que do nada ele tira poder do cu e aí o Aiolia deixa ele passar. É porque o Aiolia tava sendo controlado pelo Saga, tá? Só que aí eles bolam um plotzinho muito forçado para ele sair desse controle mental.
Só que, pô, até ele sair desse controle mental, já era pra você estar morto. Porque, é sério, são 2 episódios inteiros você apanhando pra no terceiro ele conseguir essa ideia mirabolante. Com outro personagem que surge no meio, que é um random, que morre. E tem um podzinho de romance com a China, que é outra personagem random. Cara, a quantidade de plot random que tem é bizarro. Tem o Saga de Gêmeos, que é o principal. Que, porra, é o vilão supremo do anime. E ele é legal, ele tem uma ideia legal. Como dá pra perceber, ele é o Gêmeos, né? Essa é a ideia. Ele tem outro gêmeo que é o... Esqueci o nome, foda-se. Mas ele aparece depois no arco de Poseidon. E em outros arcos posteriores ele também aparece. Mas o que importa da Saga de Gêmeos é que ele, em si, tem uma bipolaridade. Então ele tem o lado bom dele e o lado ruim. E isso vai conflitando. É interessante. Só que eu acho que o Saga foi muito mal aproveitado justamente porque o Kurumada, ao não saber dar consequências, ele faz com que os Cavaleiros de Bronze meio que ganhem muito fácil dele. Tá ligado? Ele sai sem consequências graves contra um cara super forte e apelão que nem o Saga. Então eu acho que ele poderia ter sido mais aproveitado, mesmo que o anime saiba muito bem preparar a grandiosidade dele. O que o Kurumada faz muito bem é ressaltar o quão foda é o Saga. O problema é que ele não entregou isso bem. E sobre o Shaka eu já falei, o Shaka é pico. Então, esses são os arcos, no geral, do clássico. Eu queria fazer um vídeo falando um pouco sobre até 12 casas, porque tem o arco do Poseidon e Hades. Então eles meio que fazem parte de uma saga dos deuses. Então talvez eu faça um vídeo no futuro falando sobre esses 2 arcos que são tenebrosos também. Mas enfim, eu acho que pra esse vídeo tá bom, que eu já falei de CDZ. Eu não recomendo vocês reassistam, Senseiya não vale a pena. O mangá também não, porque o mangá é muito feio, o Kurumada não sabe desenhar. Inclusive um elogio pro anime. As armaduras do anime são melhores. Então, enfim, é isso.